Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro, atualizando a vaquinha dos Gaviões da Fiel, a vaquinha do torcedor corintiano para ajudar a pagar a Arena Corinthians. O valor ultrapassou agora há pouco os 23 milhões de reais. Já são mais de 23 milhões de reais doados pelo torcedor corintiano para ajudar a pagar a Arena. Em pouquíssimos dias, foi lançado quinta-feira passada, hoje é segunda-feira, 23 milhões de reais e ainda tem gente que não doou, que não conseguiu doar naquele tempo de instabilidade do site, principalmente nos primeiros dias, que está doando agora, ou seja, a tendência é que este número aumente cada vez mais. Depois vamos para o campo. 7ª vitória consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Importantíssima vitória do Corinthians, porque levou o Timão à 8ª colocação com o resultado do Cruzeiro. O Corinthians ultrapassou a equipe de Minas Gerais. O 7º colocado é o Bahia, que é o próximo adversário do Corinthians. Jogo amanhã, às 8 da noite, na Neoquímica Arena. Se o Corinthians ganha do Bahia, assume a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Timão depende apenas dele para conseguir a classificação à pré-Libertadores da América do ano que vem e também da Copa do Brasil, né? Para quem achava que o Corinthians em 2025 ia disputar Campeonato Paulista e Brasileiro, Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E o jogo de sábado foi épico, né? Foi sensacional, perdendo por 2-0, 2 gols do Bolassi, o time do Corinthians meio esquisito, meio acomodado. Aí no segundo tempo, o Ramon Dias deu um choque nos caras, gols do Rodrigo Garro. O Matheus Bidu fez um golaço, hein? Golaço do Matheus Bidu. Aí o Romero entrou no final do jogo, em 2 arrancadas, deu 2 gols para o Yuri Alberto, matador, 29º gol do Yuri Alberto, ele marcou nesse jogo no ano, na temporada. Tá apenas 1 gol do Pedro para se tornar o maior artilheiro do Brasil em 2024. Yuri Alberto fechou o caixão do Criciúma, 4-2, a equipe de Santa Catarina se complicando cada vez mais lá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians nem lembra mais como é que é, né? Agora o Corinthians tá na parte de cima da tabela, brigando por outras coisas. Então tem a partida contra o Bahia, nenhum jogador que estava pendurado, eram 11, levou o 3º cartão amarelo. O Corinthians estará completo para enfrentar a equipe de Salvador, que está mal das pernas. Aliás, Cruzeiro e Bahia, né? Os dois times que estão brigando com o Corinthians estão mal das pernas neste final de Campeonato Brasileiro, ao contrário do Corinthians, que, repito, conseguiu sua 7ª vitória consecutiva. A última vez que tinha acontecido isso, 2011, há 13 anos. Se o Corinthians vence o Bahia e consegue a 8ª vitória consecutiva, será um feito inédito. O Corinthians nunca, na história do Campeonato Brasileiro, conseguiu 8 vitórias consecutivas. Será um feito nunca antes alcançado por nenhuma equipe corintiana. Olha o que o Ramon Dias está fazendo com essa turma de jogadores do Timão. E claro que a gente tem que falar do que vai acontecer hoje lá no Parque São Jorge. A partir das 3 da tarde, os Gaviões da Fiel já foram lá para o Parque São Jorge iniciar a manifestação. Muitos torcedores também de vários cantos do Brasil vieram para São Paulo para protestar contra o golpe, não ao golpe, não ao golpe. E a tendência é que milhares de pessoas estejam na frente do Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo tentou na justiça anular a votação de hoje. O juiz não aceitou. E o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, manteve a votação que vai acontecer em primeira chamada às 6 horas da noite, segunda chamada às 7 horas da noite, no mini ginásio dentro do Parque São Jorge. Conversei com alguns conselheiros, tanto de situação quanto de oposição, e ninguém sabe o resultado. Tá uma eleição muito tete a tete, muito apertada, sobre se o Augusto Melo será ou não afastado do cargo. O Augusto está tentando, até a última hora, composições políticas, né? Porque o impeachment é político. Então ele está conversando
com alguns conselheiros, ele tem alguns cargos na gestão que ele pode oferecer para trazer os conselheiros para o lado dele, ele já conseguiu trazer alguns conselheiros para o lado dele, fora a opinião pública, né? Claro, está toda a favor do Augusto Melo, não é hora de você afastar um presidente de um clube no final do Campeonato Brasileiro e ainda mais afastar de dezembro para janeiro, que é a época em que o presidente contrata jogadores, forma o time para o ano que vem. Imagina o Corinthians sem o presidente, né, com o vice-presidente Osmar Stabile na cadeira, mas não é o presidente que foi eleito, no momento mais importante do ano e, além de tudo, antes da conclusão do inquérito policial da Vaidbet, ou seja, o Corinthians vai votar pelo impeachment de uma pessoa que não foi condenada ainda pela polícia. Pode ou não ser condenada pela polícia? Se não for condenada, e aí? O impeachment vai ter sido à toa? Se for condenada, aí você vota o impeachment e não terá problema nenhum. Então, por isso a opinião pública está quase 100% contra o afastamento, neste momento, do presidente Augusto Melo. Isso não quer dizer que não possa haver um pedido de impeachment, mas espera aguardar o final do inquérito, né? Aguarde o final do inquérito e aí você pede um pedido de impeachment. Haverá um outro pedido de impeachment ainda, baseado no relatório do CORE, de 16 páginas, indicando gestão temerária por parte do presidente Augusto Melo. Esse impeachment é até mais forte, porque tem mais evidências, cartão corporativo, com gastos que não deveriam ter sido feitos, aumento da dívida, contratação de jogadores por valores irreais, enfim, há uma série de fatores aí neste outro pedido de impeachment, que esse sim, eu acredito que possa ser bastante forte. Vai ser difícil o Augusto Melo se safar desse. Mas o impeachment de hoje é um impeachment baseado em algo que ainda não aconteceu, que é o inquérito da Vaidbet. Então, se o Augusto for afastado, vai ser por uma questão política e não pelo fato em si. Agora, realmente, sinceramente, está tão empatado, está tão igual que eu não sei dizer. Só depois da votação que a gente vai saber falar se o Augusto será ou não afastado do cargo. Até, se ele for afastado, o Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, marcar uma Assembleia Geral de Sócios, que aí sim vai votar ou não pelo impeachment do presidente Augusto Melo. Fechou, galera? Um abraço a todos e vai, Corinthians!